Feito, quero agradecer também a Teresa Botelho, que é a nossa consultora Diamante em Portugal, que vai apoiar-nos com a tradução da formação de hoje. E também quero dar passo à nossa convidada, muito especial. Ela é espanhola, é especialista em prevenção e cuidados primários e alimentação consciente. Ela é doutora de Madrid, mas agora mesmo está a viver noutro país com todas as facilidades e a disponibilidade que a Immunotech está a dar. Quero dar as boas-vindas à doctora Ainhoa Corrales. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por tu tiempo y el micro es todo tuyo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, espero que estéis súper bien. Para mí es un placer estar con vosotros y seguir aprendiendo juntos sobre salud natural. Para mim é um prazer estar convosco e também é um prazer podermos seguir a aprender sobre saúde natural. Hoy Obrigada, venimos Ainhoa. a vosotros y a ti, Teresa, por la traducción, el apoyo, súper De nada, líder, de nada. maravillosa. Venga, pues vamos a enfocarnos hoy en un tema súper importante. Vamos a poner el foco en nuestra microbiota. Hoje vamos focar-nos num tema muito importante. Vamos pôr o nosso foco na nossa microbiota. Os quiero compartir pantalla para que podamos seguir el contenido más y mejor y Vou sepamos partilhar o cómo ecrã podemos ayudar. para poderem ver no ecrã e compreender melhor como é que, no fundo, vos podemos ajudar. Que es importante entender que el estilo de vida es determinante a la hora de impulsar la salud o de impulsar la enfermedad. O estilo de vida é determinante quando chega a hora de impulsionarmos a nossa saúde ou impulsionarmos, no fundo, as nossas debilidades, as nossas doenças. Cada vez hay más personas que nos cuentan que se han vuelto intolerantes, sobre todo a gluten, lactosa, que son sustancias que afectan mucho a la microbiota. E cada vez há mais pessoas que são intolerantes ao glúten e à lactose e que são das coisas que mais afetam a nossa microbiota. Hoy vamos a tener información sobre estas intolerancias y los grados en los que nos pueden afectar. Hoje vamos ter informação sobre estas intolerâncias e também os vários graus em que nos podem afetar. Y la manera natural que tenemos disponible para poder ayudar a nuestra microbiota a repararse y estar saludable. E também qual é que é a forma natural para podermos ajudar a nossa microbiótica a reparar-se e a estar saudável. Muy importante, todas estas recomendaciones de hoy no son solo para quienes tienen intolerancia, aplican a todos. Estas recomendações de hoje não são só para quem tem intolerância, são, no fundo, coisas que se aplicam a todas as pessoas. Empecemos conociendo la intolerancia al gluten. Vamos começar por ver a intolerância ao glúten. Aquí os he puesto, está en español, perdón, la definición más básica, una reacción adversa al gluten, que es una proteína que contiene trigo, cebada y centeno. E, embora esteja em espanhol, percebe-se muito bem, portanto, a definição é uma reação adversa ao consumo de uma proteína que é o trigo, a cevada e o centeio. El gluten es una proteína de muy bajo valor biológico y que realmente le da consistencia, esponjosidad a los alimentos que la contienen. O glúten no fundo, uma proteína de baixo valor biológico, mas que dá consistência aos alimentos que a contêm. Los síntomas que podemos experimentar son varios, muy habitual, dolor abdominal, diarrea o estreñimiento, hinchazón, gases. Os sintomas principais são dores abdominais, que depois pode ser acompanhado de diarreia ou prisão de ventre, também inchaço a nível abdominal e gases. Aunque hay veces que podemos tener síntomas que no son digestivos, cansancio, fatiga, dolor de cabeza, problemas en la piel. Mas também podemos ter outro tipo de sintomas que não são do nível digestivo, como, por exemplo, fadiga, dores de cabeça e também problemas a nível da pele. Y es importante entender esto porque la microbiota no solo está en el intestino, lo tenemos también a nivel de los pulmones, a nivel de la piel y se afecta en todas esas zonas. E é importante também percebermos isto porque a microbiota não está somente no intestino, ela também está nos pulmões, a nível da pele, e, portanto, ela vai afetar todas estas zonas.
Y en cuanto a, a los síntomas a nivel de dolor de cabeza o a nivel neurológico, es porque hay una conexión eje intestino-cerebro, como una autopista que conecta esos dos órganos. E esta parte da fadiga e das dores de cabeça tem uma razão de ser porque há uma conexão entre, no fundo, o nosso intestino e o nosso cérebro, que é como se fosse uma autoestrada que liga estas duas instâncias e, portanto, o que acontece a nível intestinal pode depois ter repercussões a outro nível. Es importante diferenciar una persona que tiene enfermedad celíaca, que tiene un componente autoinmune grave, a quien es sensible al gluten sin esta enfermedad, o quien tiene alergia al trigo y puede desarrollar un shock anafiláctico incluso. Então é importante vermos, por exemplo, uma coisa é uma pessoa que tem uma doença celíaca, que é no fundo uma resposta autoimune grave a nível do intestino. Outra coisa é ter uma sensibilidade ao glúten, mas não ter esta doença celíaca. Tem sintomas a nível digestivo, mas não tem este dano a nível intestinal. E depois existem inclusive alergias ao trigo, em que uma alergia pode provocar um choque anafilático e pode ser uma coisa muito grave. En cualquier caso, lo que hay en común es un estrés oxidativo celular en la microbiota, un daño en nuestra microbiota que hay que reparar. Então, é importante percebermos que o que acontece é, a nível do stress oxidativo é muito alto, a nível da microbiota, e, portanto, é necessário fazer reparar este dano que está a acontecer. En cuanto a la intolerancia a la lactosa, entramos a conectar con la dificultad para digerir, para absorber el azúcar de la leche, que es la lactosa, en un porcentaje alto por déficit de una enzima que nos permite hacerlo. E depois temos aqui este segundo tema que é a intolerância à lactose. A intolerância à lactose é a dificuldade de digerir a lactose e, sobretudo, o açúcar que acontece que existe no leite, por déficit de uma enzima específico que é a lactasa. Aquí lo más habitual es que haya síntomas a nivel digestivo, aunque también se pueden experimentar síntomas respiratorios y cutáneos en la piel. E aqui, embora haja normalmente sintomas a nível digestivo, também pode haver outro tipo de problemas, nomeadamente a nível da pele. Hay distintos grados de afectación, aunque igualmente es importante conectar con que siempre hay algo que está generando esta alteración en mi cuerpo, este déficit de esta enzima o esta dificultad de digestión. Y esto se relaciona con el estrés oxidativo celular. Há vários níveis de intolerância à lactose e é importante percebermos qual é o nível que a pessoa sofre. Mas, no fundo, tudo isto está ligado à causa primária, que é o stress oxidativo que acontece a nível celular. Y lo que sí que quiero mencionar es que hoy en día el gluten y la lactosa a los que tenemos acceso son hiper, ultra, mega procesados y transgénicos. E uma coisa também que é importante, no fundo, falar é que tanto o glúten como a lactose são alimentos ultraprocessados e que são também transgénicos, por isso são coisas que não são minimamente naturais. Por eso cada vez hay más casos de intolerancias o de reacciones a estos dos componentes de los alimentos que han sido muy manipulados y de ahí que nuestro cuerpo rechace y el sistema inmune también. E é por isso que cada vez há mais casos de pessoas que são intolerantes, porque estes dois componentes têm sido muito manipulados e o nosso organismo reage, no fundo, não tolerando a presença destes alimentos manipulados. Aquí tenemos evidentemente que reducir lo máximo posible o eliminar todos aquellos procesados que generan daño e inflamación, como es este caso, gluten y lactosa. Por isso, o que nós devemos fazer é reduzir ou mesmo eliminar todos aqueles alimentos que são altamente processados e que, no fundo, levam-nos a estas reações adversas, como é o caso aqui especificamente do glúten e da lactose. Y además ayudar a nuestra microbiota a repararse y a recuperar el equilibrio natural por el daño que hayan podido experimentar al consumirlos. E também ajudar a nossa microbiota a reparar os danos que possam ter acontecido quando a pessoa consumia este tipo de alimentos. Si estamos conectados con la prevención, esto nos va a permitir que aunque puntualmente hagamos un consumo
de algún alimento con gluten o lactosa no nos genere daño porque estamos ocupándonos de cuidar nuestro cuerpo de dentro a fuera. Se trabalharmos corretamente a prevenção, no fundo, vamos evitar consumir este tipo de produtos e vamos, no fundo, ajudar o nosso corpo a que não sofra estes danos causados por este tipo de substâncias. Es importante conectar con que no es necesario declararle la guerra a las bacterias. Las bacterias están dentro de nosotros y las necesitamos para vivir. E também é importante percebermos que não temos que declarar guerra às bactérias. As bactérias estão dentro do nosso corpo e nós necessitamos delas para podermos viver. Lo que necesitamos es tener bacterias en equilibrio que colaboren con nosotros para impulsar nuestra salud y no desequilibradas o dañadas que nos produzcan síntomas e inflamación. Então, o que nós precisamos é ter bactérias que estão equilibradas e não, no fundo, uma situação em que as bactérias estão desequilibradas e que acabam por provocar um dano, no fundo, algo que corre mal a nível da nossa flora intestinal. Somos más bacterias que células y, como os decía, hay una conexión directa entre nuestro intestino y la microbiota y nuestro cerebro y sistema nervioso. E, portanto, nós somos mais bactérias do que propriamente células e por isso há uma conexão muito importante entre o nosso intestino e o nosso sistema nervoso. Y además el estado de ánimo depende del equilibrio de la microbiota, porque hasta el 90, incluso 92% de la serotonina la va a fabricar mi microbiota, hormona de la felicidad. E por isso é muito importante que a nossa microbiota esteja em equilíbrio, porque o nosso estado de espírito vai depender da saúde da nossa microbiota. Ela é que vai produzir a serotonina, que é, no fundo, a hormona do prazer e do bem-estar. Se isso não Muy, acontece, a nossa qualidade de vida não é boa. muy importante este punto para que podamos tener un enfoque integrativo a la hora de impulsar nuestra salud desde todas las áreas, saber que para que yo pueda estar con un estado de ánimo equilibrado, mi microbiota tiene que estar en equilibrio. Por isso é muito importante para podermos, no fundo, olhar para toda esta situação de uma forma de medicina integrativa, perceber que eu só consigo estar equilibrado se a minha microbiota estiver equilibrada. E isso é, no fundo, aquilo que vai ser o objetivo. Hay muchos factores, muchas causas que pueden generar desequilibrios en la microbiota. Aquí tenemos una lista para tener algunos en mente, pero evidentemente hay muchos más y hay que tratar de sacarlos de nuestra vida. Há muitas causas que podem levar a que a pessoa tenha uma microbiota desequilibrada. Aqui estão listadas algumas das situações que vocês podem ver, mas para além destas situações, há muitas outras que podem levar a um desequilíbrio a nível da microbiota. Independientemente de que uno de nuestros objetivos sea sacar de nuestra vida lo máximo posible los factores que nos desequilibran, también hay que reparar el daño que hayan ocasionado hasta ahora en nuestro interior. Então, no fundo, temos aqui dois movimentos. Um é retirar da nossa vida todos estes fatores que podem levar ao desequilíbrio, mas também, no fundo, reparar o desequilíbrio que possamos ter ou qualquer situação que já não está bem e que, no fundo, é necessário corrigir. Lo importante es entender que si las bacterias que tengo en mi cuerpo están alteradas, van a estar generando problemas que además se van a cronificar y que me va a ser mucho más difícil encontrar el equilibrio y potenciar la salud y estaré mucho más enfermo. E, portanto, se as bactérias prejudiciais são aquelas que eu tenho em maior número, isto vai-me causar problemas e vai-me desequilibrar completamente e pode, no fundo, inclusivamente, gerar situações que são crónicas, das quais é depois muito mais difícil sair. Por eso tenemos a nuestro alcance una solución natural, efectiva y que además está enfocada en ayudar sobre todo a nuestra microbiota, el ProBio 3 Plus, 3 más. E por isso é que nós temos um produto que é excelente e que vai ajudar, no fundo, à regeneração da nossa microbiota e que é, no fundo, o nosso ProBio 3+. Es importante que aprendamos cuáles son los componentes básicos, no hace falta los nombres, pero sí a qué me ayudan y qué tres enfoques hay en este único producto.
Então é importante sabermos minimamente alguma informação sobre o produto, não é preciso ir a muito pormenor, mas coisas básicas que são os três aspectos mais importantes que no fundo estão em conjugação e que tornam este produto tão especial. Vamos a aprender hoy la diferencia entre probiótico, prebiótico y antioxidante natural. Estos tres son las acciones del probio. Então vamos ver três aspectos: o que é o probiótico, o que é o pré-biótico e o que é um antioxidante natural. Estes são os três aspectos que estão integrados neste produto. Y esto es lo que hace a Probio 3 Plus, 3 más, diferente de cualquier otro probiótico del mercado. E é isto que vai fazer com que o próprio 3 mais seja um produto completamente diferente de qualquer outro produto que existe no mercado. Lo primero, contiene 7 cepas probióticas. Este produto contém sete estirpes de probióticos. Vale, cuando decimos probiótico es todo aquello que sirve para regenerar la microbiota dañada, restaurarla o repararla. Quando falamos de probiótico, falamos de um componente que, no fundo, vai ajudar a restaurar eh, a, a, no fundo, a microbiota que está já em déficit. Esta parte es muy importante, no hace falta aprenderse los nombres, pero sí saber que son las 7 cepas más importantes que necesitamos tener en equilibrio. E não é preciso saber os nomes todos em pormenor, mas é preciso saber que são sete estirpes que, no fundo, trabalham em conjugação para, no fundo, dar um equilíbrio à microbiota. Como además también lleva arándano, aquí es donde tenemos la función extra antioxidante, reparadora del estrés oxidativo de la microbiota. E para além disso, um do outro componente é o arando, e o arando tem uma função muito importante que é ser um antioxidante que vai, no fundo, ajudar no trabalho daquelas cepas que já temos ali de probiótico. Ayuda a reforzar el colágeno imprescindible en la microbiota y en la piel gracias a las antocianidinas. Ajuda a reforçar o colagênio, não só a nível da microbiota e também, como também a nível da pele, através das tanininas. Y además el tanino condensado que contiene nos ayuda a prevenir infecciones, sobre todo a nivel urinario, donde también hay microbiota. E também, pelo tanino condensado que tem, vai ajudar a prevenir as infecções urinárias, que são também muito comuns neste tipo de situação. La vitamina C que contiene también ejerce un efecto antioxidante natural que ayuda a que haya un normal funcionamiento del sistema inmune, frenar estrés oxidativo, funcionamiento natural del sistema nervioso y menos cansancio o fatiga. E a vitamina C que está presente também vai ter várias funções. Vai, no fundo, ajudar ao normal funcionamento do sistema imunitário, vai proteger as células, vai ajudar na formação do colagênio, e vai, no fundo, também ajudar ao funcionamento normal do sistema nervoso e reduzir o cansaço e a fadiga. Vamos a ver brevemente algunos de los beneficios de las 7 cepas que sirven para reparar la microbiota, que son probióticas. E vamos ver então aqui alguns dos benefícios destas cepas que ajudam, no fundo, a reparar a microbiota. El Bifidobacterium lacteus, no hace falta aprenderse el nombre, nos ayuda cuando hay síntomas digestivos, diarreicos, infecciones a nivel respiratorio, alteración provocada por el gluten o síntomas de celiaquía, o cuando podemos tener alteraciones a nivel del hígado y potencia o impulsa el sistema inmune. Então, o Bifidobacterium lactis vai ajudar quando temos situações de diarreia, situações em que o intestino funciona mal, vai também ajudar na função imunitária, vai ajudar em infecções, possíveis infecções respiratórias, cria defesas contra o glúten e melhora caso a pessoa tenha a doença celíaca, ao mesmo tempo que nos ajuda nas situações de fígado gordo, e também apoio ao sistema imunitário. Hay una conexión directa entre la microbiota también y el sistema inmune porque los órganos del aparato digestivo, sobre todo hígado, riñones e intestinos, son el eje central, sobre todo el hígado, del sistema inmune. Há uma relação direta entre a microbiota e o sistema, no fundo, Inmune. imune, exatamente, porque o que acontece é que
Quando estes dois estão em consonância, no fundo consegue-se que o fígado e os rins funcionem muito melhor. La siguiente cepa, la de el Lactobacillus acidophilus, nos ayuda con la intolerancia a la lactosa y los síntomas derivados de ello a que podamos absorber más y mejor los minerales que el cuerpo necesita para vivir, que haya un equilibrio en la microbiota vaginal y también con síntomas a nivel digestivo y del estado de ánimo. Lactobacillus acidófilos também vai ajudar nas situações de intolerância à lactose, na absorção de várias vitaminas e minerais, na parte também da microbiota vaginal e também em várias situações que a pessoa possa ter a nível também de tensão arterial, ansiedade, pressão, no fundo, todo o bem-estar da pessoa em geral. La parte de descanso es muy importante, hay que prestar mucha atención. Luego hablaremos de cómo está recomendado tomar el probio, porque también nos va a ayudar esta cepa a regular esa parte de sueño. A parte do descanso é muito importante e também vamos ver quando é que se deve tomar, porque essa parte do sono é muito importante e esta cepa vai ajudar na regulação do sono. La siguiente cepa, el Lactobacillus rhamnosus, vaya nombres, nos ayuda también con la microbiota intestinal y vaginal, la gestión de las emociones y esta parte de fabricación del neurotransmisor GABA, que también interviene en el control del dolor. Então, o Lactobacillus rhamnosus, que é um nome bem difícil, vai ajudar-nos na parte da microbiota a nível intestinal e também vaginal, vai ajudar no nosso humor e no controle da ansiedade e vai também ajudar e facilitar este neurotransmissor GABA. Este neurotransmissor que é? Qual é o Está, nome? está relacionado con el control del dolor, entre otras Exatamente. funciones. Ujú. Está relacionado com o controle da dor. También ayuda con el estado de ánimo cuando hay síntomas depresivos intensos. Também ajuda no estado de ânimo quando há sintomas depressivos intensos. Y llegamos a la parte de prebiótico. Decíamos que el probio es Amiga, probiótico, prebiótico y antioxidante natural. Então agora chegamos à parte do prebiótico. Já falámos do probiótico, agora do prebiótico e depois vamos falar dos antioxidantes naturais. Los prebióticos son los alimentos que nutren nuestra microbiota. Os prebióticos são, no fundo, os alimentos que nutrem a nossa microbiota. Cuando a la microbiota le llegan los nutrientes adecuados, se mantiene en equilibrio y no aumenta el número de bacterias buscando ese alimento. Portanto, quando a microbiota está equilibrada, ela também necessita de se alimentar para que no fundo, outro tipo de bactérias não se desenvolvam e não tomem, no fundo, conta da situação. É fundamental para manter o equilíbrio. Darle a la microbiota los nutrientes que realmente necesita es garantizar que va a estar en simbiosis, en equilibrio con nuestras células y el resto de nuestro cuerpo. E, portanto, dar à microbiota os alimentos que ela necessita é garantir que ela vai estar em equilíbrio, providenciando depois os alimentos e os nutrientes que o nosso corpo necessita. En este caso, la parte prebiótica de nutriente para la microbiota que hay en probio proviene de los frutóligosacáridos de la chicoria y nos ayudan con todos estos procesos naturales biológicos. Então, este prebiótico é feito a partir de fruto-oligosacáridos da chicória e contribui para todos estes fatores importantes na manutenção da microbiota. Importante que pongamos mucho el foco y expliquemos a las personas a las que les hablemos del probio los beneficios de equilibrar la microbiota a nivel del estado de ánimo, a nivel del cansancio, del estrés, del descanso y de la salud bucodental. É muito importante explicar também os benefícios deste produto a vários níveis, a nível desta relação intestino-cérebro, a nível dos níveis de fadiga que a pessoa possa ter, portanto, tudo isso é melhorado, e também a nível da saúde oral, nomeadamente situações de gengivite e cáries. Fijaos que hablamos de microbiota no solo en el intestino, empieza desde la boca, todo el tracto digestivo, esófago, estómago, intestino, hasta la zona de evacuación intestinal,
también los pulmones, la piel y el aparato genitourinario. Então não se esqueçam que quando estamos a falar de microbiota, estamos a falar da boca, todo o trânsito intestinal, toda a parte dos órgãos até à parte final do intestino, mas também a nível da pele, ah, Los pulmones dos pulmões, exatamente, y e, el aparato genitourinario. e da parte genitourinária. Y esa conexión intestino-cerebro es como una autopista directa. Todo lo que afecta a la microbiota va a generar niebla mental, problemas de sueño, de concentración, de energía, de pensamiento, de estado de ánimo. Então é importante não nos esquecermos desta ligação intestino-cérebro, porque no fundo funciona como uma autoestrada que vai afetar toda a parte de névoa mental, de dificuldade de pensar claramente, inclusive a fadiga, o stress, tudo isso é afetado por esta ligação. La clave aquí es que sepamos cuáles son los mejores momentos para poderlo tomar. E agora é muito importante percebermos quais são os melhores momentos para podermos tomar este produto. Y para eso voy a recomendaros y a compartiros un hábito de vida y de salud que todos deberíamos de implementar y recomendar a las personas con las que hablemos. Então, para isso, vou partilhar convosco um hábito de vida que devemos partilhar com toda a gente, nomeadamente com as pessoas que se cruzam connosco e a quem podemos ajudar. Si nos enfocamos en la célula, en la biología celular y en lo que la microbiota, parte de bacterias que tenemos naturales, necesitan, Se nos focamos na biologia celular e naquilo que a microbiota necessita, no deberíamos de comer si es de noche. perdão, não deveríamos de comer? Si es de noche. Não devemos comer se já é de noite. Sé que esto no es muy popular porque socialmente solemos cenar a horas tardías, sobre todo en España. Eu sei que esta frase, não devemos comer depois do anoitecer, não é uma frase popular, porque muitas vezes jantamos tarde, nomeadamente em Espanha, onde se janta muito tarde. Sin embargo, que tengamos un hábito social perjudicial para nuestra salud, es importante identificarlo para no seguir con ese patrón. E então é importante percebermos que isto é um hábito social, mas que no fundo é prejudicial para a nossa saúde, portanto não devemos seguir com esse padrão de comportamento. Cuando tomemos ProBio, lo ideal es hacerlo separado de cualquier otro alimento para que no interfiera en sus propiedades y beneficios. Então devemos tomar o próprio separado de qualquer outro alimento para que ele não entre em interferência ou que não interfira com a sua atuação nenhum outro alimento. Por eso, aunque podemos tomarlo por la mañana en ayunas, Por isso, embora o possamos tomar de manhã e em jejum, lo ideal es tomarlo en la noche, separado al menos de 1 a 2 horas de la cena, o ideal é tomá-lo à noite, 1 ou 2 horas depois de termos jantado, porque es el momento en el que nuestro cuerpo se va a enfocar en la reparación celular y ahí estaríamos dándole a la microbiota lo que necesita para repararse. E isto porquê? Porque a essa hora é quando o nosso corpo se vai focar na reparação celular e, portanto, estamos a dar à nossa microbiota, no fundo, os parâmetros necessários para ela se poder restaurar. Este punto es muy importante y marca la diferencia y enseguida empieza a notarse el beneficio de ProBio si se toma en un momento en el que el cuerpo recibe lo que necesita para repararse. E isto, de facto, faz toda a diferença. Portanto, devemos, no fundo, dar ao nosso corpo este produto, mas na hora em que ele vai atuar em maior profundidade. Lo habitual, la pauta habitual recomendada es tomar una cápsula al día, preferiblemente por la noche, en ayunas pero nocturno. No fundo, a recomendação é tomar uma cápsula ao dia, em jejum, mas à noite, ou seja, depois de termos jantado, para conseguir os melhores resultados. Aunque puede haber personas que tienen una microbiota muy afectada, toman muchos fármacos o han llevado un estilo de vida muy tóxico, que pueden requerir 2 tomas al día, ayunas en la mañana y ayunas de la noche.
Mas também pode acontecer que uma pessoa que tem um problema muito grave e que precisa de realmente de reforçar a toma, pode tomar um de manhã em jejum e outro à noite também em jejum. E assim toma dois por dia. Aunque no es habitual que los niños lo necesiten, existen casos concretos en los que puede ser necesario. Embora normalmente as crianças não precisem deste produto, pode existir casos específicos em que é necessário utilizá-lo. Si no pueden tragar la cápsula, se puede abrir el contenido y se puede echar en agua o en algún líquido para que se lo puedan tomar. Se a criança não consegue engolir a cápsula, é possível abrir a cápsula e dar-lhe um bocadinho de água para que ele assim já consiga, a criança possa engolir sem problemas. Aunque ya digo que no suele ser necesario porque tienen una capacidad de reparación y regeneración muy buena y quitando los tóxicos de su alimentación, la microbiota se va a reparar rápidamente. E embora, como eu expliquei, muitas vezes não é necessário porque as crianças têm uma capacidade de regeneração muito grande e se retirarmos os alimentos que são altamente prejudiciais, a própria microbiota da criança vai conseguir essa regeneração de forma espontânea. Hasta aquí la parte de hoy, muy importante quedarnos con todo esto. No sé si ahora tenéis alguna duda, alguna pregunta o queréis que comentemos alguna cosa, pero es muy importante recomendar ProBio junto al resto de productos de Immunotec porque es compatible y va a impulsar mucho el efecto. Não sei se ficou claro até aqui, se vocês têm perguntas, mas é muito importante quando recomendamos este produto ter a noção, uma noção profunda de Está como é que ele muito vai atuar e pesado, como é até que que ele eu de vejo facto aí pode um ajudar dedo grande. cada vez mais pessoas. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo. Ay, Não sei se querem fazer perguntas. Pedro, Obrigado, Ainhoa. Equipa, temos 10 minutos para responder as perguntas com a doutora. Obrigado. Yo también quiero hacer una pregunta cuando termine. Pedro está sem Doutora, som. eu com câncer, ay. ¿lo debo tomar el Probio? Sí, te escucho doble, pero me he enterado de la pregunta. Tem duas coisas Sí, ligadas, Pedro. Está a fazer eco. vale. Sí puedes y además es muy importante, sobre todo si estás con algún tratamiento químico que destruye muchísimo la microbiota. Quimioterapias, radioterapias, inmunoterapias, hormonoterapias destruyen muchísimo, muchísimo la microbiota. Sin microbiota no podemos vivir. É muito importante tomar este produto, sobretudo se a pessoa estiver a fazer tratamentos de rádio, de quimio, hormonais, porque todos esses tratamentos são extremamente agressivos para a microbiota e nós não podemos viver se a nossa microbiota não estiver em equilíbrio. Claro, eu hoje fui fazer uma PET a Coimbra, portanto, a minha terceira PET, e estou agora a aguardar o resultado. Pronto, mas a nível de quimioterapia já foram 30 e pronto, noto que muitas vezes o meu intestino também não trabalha bem. Essa por causa da minha pergunta. Pedro já ha hecho 30 quimioterapias y por eso que su intestino muchas veces no funciona bien. Claro, por eso es importante que le ayude desde fuera a poder regenerarse y repararse más rápidamente para que pueda equilibrarse y recuperar lo máximo posible ese funcionamiento por ese daño que ha recibido. Deu para perceber, Pedro? É importante ter uma ajuda Graças, externa, doutora. no fundo é a Sim, ajuda do percebi. probiótico. Boa. Gala, Genial. Ánimo, Pedro, ¿eh? Venga. Doctora, muchísimas gracias. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Cuáles son los síntomas que pueden alarmar más hacia este tipo de alergia, intolerancia, o incluso que pueda ser el principio de algo más grave? Porque a veces efectivamente los síntomas se pueden confundir con cualquier cosa. Mm. ¿Cuáles son esos síntomas que usted reconoce y sabe que eso puede ser una intolerancia? quais é que Toda são la... os sintomas mais complicados e aqueles que podem, no fundo, ser um sinal de alarme para nós percebermos que a pessoa pode estar numa situação muito grave? Una ventaja que tienen las intolerancias alimenticias es que son
causa-efecto, es decir, me pongo en contacto con lo que genera la intolerancia y automáticamente en un espacio breve de tiempo empiezo a desarrollar los síntomas. Dos aspectos mais importantes é que estas intolerâncias funcionam como causa e efeito. Portanto, quando eu me ponho em contacto com estes elementos que geram este tipo de reação, a seguir tenho a reação e, portanto, é fácil identificar. Actualmente lo más frecuente es la sintomatología digestiva asociada a una sensación de estar lleno, hinchado, comiendo muy poco Hoje em y dia acontece, digestión muy pesada. Perdona, sí. hoje em dia o que acontece é que a pessoa muitas vezes come pouco e tem a sensação de que está muito, muito cheia e também esse é um dos sintomas mais frequentes e também a sensação de digestões muito difíceis e pesadas. Y a nivel de la piel, aparte de cualquier tipo de eczema, rojez, irritación o picor, el desarrollo de acné, sobre todo en personas ya adultas que empiezan a tener un acné juvenil, es un dato clarísimo de intolerancia, clarísimo. E para além disso, as coisas a nível da pele, que a pessoa pode sentir picadas, pode sentir que ficou a pele vermelha, pode ter uma reação, mas há um aspecto muito importante: se a pessoa desenvolve um acne juvenil sendo adulto, isso é claramente um sintoma de uma intolerância bastante grave. Y hay un grupo más chiquitito de personas, pero que cada vez va siendo mayor, que hablan de síntomas de mucosidad. Mucosidad a nivel respiratorio, mucosidad a nivel intestinal, en las heces. La producción de moco está asociado directamente con estas intolerancias. E há também um outro grupo, que embora seja mais pequeno, este grupo está cada vez a ser maior, porque crescem estes sintomas, que é a situação da mucosidade. Mucosidade a nível pulmonar, mas também mucosidade, muco nas fezes. Aquí alguien puede empezar a hacerse test, hacerse pruebas y volverse loco, o algo que es muy sencillo es retirar de la alimentación los alimentos que contienen gluten y lácteos durante 2, 3 semanas, incluso un mes, y comprobar la evolución y la mejoría al no consumirlos. E, portanto, aqui podemos fazer duas coisas. A pessoa pode se pôr a fazer análise e montes de exames e acaba por perder imenso tempo, ou simplesmente durante 3 semanas a um mês não consumir nada de lácticos e nada de glúten e ver a melhoria que isto vai trazer ao seu organismo para poder comparar. Y como hay personas que necesitan saber el efecto real de cada cosa, yo luego les digo, si tú quieres saber cuánto del daño que tenías era por una cosa y por la otra, elige uno de los dos y empieza a introducirlo de nuevo. Y atento a los síntomas que reaparecen. Y luego quítalo y reintroduce el otro. Y atento a los síntomas que aparecen. Esto también se puede hacer si se quiere. E também, como há pessoas que gostam muito de saber ao pormenor o que é que faz bem, o que é que faz mal, podemos, depois de ter retirado os dois, introduzir de novo um deles e ver como é que o corpo reage, depois voltar a tirar esse e introduzir o outro e fazer de novo essa prova para ver também de novo como é que o corpo reage. Esto solo si la persona necesita saber qué pasa, porque yo siempre les explico. Da igual a cuál de los dos, si son sustancias que han demostrado que dañan y ya las has sacado de tu vida, no las vuelvas a meter y vamos a reparar el daño que todavía queda por reparar que han estado haciendo en estos años. E isso é se a pessoa precisar mesmo de e que tiver mesmo essa curiosidade, porque o importante é se a pessoa já retirou estes dois alimentos da sua alimentação e se já melhorou, vamos continuar a não consumir este tipo de produtos para conseguirmos reparar profundamente aquilo que foi um dano causado durante anos no seu organismo. E agora, se calhar, passava à Lua. Lua? Oi, eu queria perguntar se existe alguma contraindicação para a toma do probiótico, se existe algum caso em que que não é indicado. No, No. ninguna. No, porque Vale. es algo 100% natural y no puede dañar nuestro cuerpo de ninguna manera. Cuando yo ayudo a que las bacterias naturales que tienen que estar en mi cuerpo se restablezcan, eso no puede generar un perjuicio de ninguna forma. Não há nenhuma contraindicação. Quando eu ajudo as bactérias, que são as bactérias boas, que elas possam estar dentro do meu corpo a fazer o seu papel, isso não tem, é absolutamente natural, não tem nenhuma contraindicação. Aquí es importante saber sobre las bacterias que en contra de lo que nos han contado habitualmente,
Las bacterias no buscan dañarnos. Cuando no tienen lo que necesitan para vivir y estar en equilibrio, digamos que se buscan la vida para conseguirlo. É importante perceber uma coisa, contrariamente àquilo que muitas vezes nos disseram, as bactérias não são prejudiciais. O que acontece é que se as bactérias não podem alimentar-se de forma correta, elas vão à procura do alimento e, portanto, aí fazem-se à vida e vão atacar aquilo que tiverem que atacar para conseguir, no fundo, esses alimentos que elas precisam. Si nosotros las cuidamos y les ayudamos y colaboramos a su equilibrio natural, vamos a estar en simbiosis que se llama y no vamos a tener problema con las bacterias que nos forman. Mas se nós as cuidarmos e se as mantivermos em equilíbrio e em simbiose, elas não nos vão dar problemas porque elas conseguem fazer o seu papel de forma correta dentro do organismo. Y cuanto más en equilibrio esté la microbiota, más efectiva va a ser la absorción del resto de nutrientes y alimentos naturales que vamos a darle a nuestro cuerpo para impulsar la salud. E quanto mais em equilíbrio estiver a microbiota, mais profundo vai ser, no fundo, a absorção dos ingredientes, dos alimentos que nós vamos tomando e vamos consumindo para que realmente o nosso corpo tenha acesso a esses nutrientes que são tão importantes. No É, sé si hay alguna pregunta más, pero vamos, yo soy fan de la microbiota, ¿eh? A la microbiota hay que ponerle ahí un monumento porque es muy importante para la salud. me gustaría hacer una pregunta sobre los niños. Ujú. Porque los padres siempre tienen idea de dar dulces y de darles mucho pan, una sándwich. Y ¿qué podemos hacer? Aquí es importante que entiendan que el problema de hoy en día es que lo que llega a nuestra mesa está muy procesado. Con lo cual, si tú quieres que haya determinados alimentos en la vida de tus hijos, yo siempre invito a buscar la opción más natural o incluso a que cada uno haga sus propios alimentos dentro de las posibilidades. Pero entender que los carbohidratos que han sido durante años la base de la pirámide alimenticia son el origen de la enfermedad. Es que Então, esto la gente tiene que saberlo. as pessoas têm que perceber que, no fundo, todos estes alimentos estão muito alterados e muito processados. E, portanto, é muito importante voltarmos àquilo que é natural, encontrando, no fundo, e pondo na nossa mesa e dando à nossa família tudo aquilo que é mais natural para podermos voltar a um equilíbrio. E tudo o que são os carboidratos estão completamente adulterados e, portanto, vão criar imensos problemas. Es más importante enfocar la alimentación, yo soy madre, enfocar la alimentación de nuestros hijos en proteínas y grasas saludables, fomentar la actividad física y tratar de reducir lo máximo posible aquello que les inflama, que les enferma y que atenta contra su salud. É muito importante, no fundo, na alimentação e, sobretudo, eu também, como sou mãe, também faço isso, que é focarmos a alimentação dos nossos filhos na proteína e em gorduras naturais saudáveis e também na atividade física, para que eles possam, no fundo, construir uma base de saúde que é para a vida, no fundo. Y si no tienen ideas de desayuno, que les den inmunocal. E se não querem tomar nenhum pequeno almoço, tomem o imunocal, que fica muitíssimo bem. Ya está. Hay aquí una persona, la Clara, que pregunta, me gustaría saber si quien es alérgico a la leche puede tomar inmunocal. Sí, porque la gran mayoría de las personas son alérgicos o bien a la lactosa, que es el azúcar de la leche, inmunocal no tiene, o bien a la caseína, que es una de las subproteínas de la leche con un efecto inflamatorio. Então é importante saber que o imunocal não tem, no fundo, a lactose e, portanto, não vai haver esse problema. E, para além disso, também não tem a caseína, que é um outro componente também que vai muitas vezes causar este problema de alergia. Portanto, não, é seguro, não há problema de tomar. Claro, solamente si la persona es alérgica a la proteína del suero de la leche, es decir, tiene que tener específicamente estudiada la alergia al componente proteico del suero de la leche. En ese caso no puede, es una contraindicación absoluta, consumir inmunocal porque es un aislado de proteína de suero lácteo. Então, o único caso é se a pessoa é alérgica à proteína do soro
láctico. Nesse caso específico é que não é recomendável, é absolutamente contraindicado, mas é uma alergia muito específica que não é a alergia que a maior parte das pessoas tem. Y por aquí que dice Pedro, las hemorroides a nivel de probio pueden ayudar, aunque la gran mayoría de las veces es un componente físico el que lo genera, un problema de presión a nivel vascular. Aquí ayuda más Platinum y Sport en conjunto. E quanto às hemorroidas, que é a pergunta que o Pedro fez, se o probiótico pode ajudar, a doutora Anoa diz que os dois produtos que vão ajudar mais é o Imunocal Platino e o Imunocal Sport, porque muitas vezes é uma questão física barra mecânica de pressão a nível do reto. Eso es. Muy bien, que fantástico que aprendemos. Espera. Es que es impresionante. Muchas gracias. Para mí es un placer, de verdad encantada siempre y homenaje total a Teresa, que es una titana de la traducción y de estar siempre dispuesta y por supuesto a Camilo, que no podéis tener mejor corporativo ahí con vosotros y seguimos adelante y ya en cuenta atrás para vernos y abrazarnos en el Inmunofest. A tope Sí, todos. e vamos várias pessoas de Portugal. Vamos estar todos juntos no Imunofest. Obrigada, doutora Anoa, por tudo aquilo que podemos aprender. Obrigada ao Camilo também, que está sempre aqui para nos apoiar. E vemos no Imunofest, que é já no próximo mês, que é fantástico. Ahí Yeah. lo tenemos. Doctora, Muchas gracias a muchísimas todos. gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas Listo. gracias.